Aleluia. Amém, irmãos? Deus é fiel. Eu creio que Deus, Ele nos trouxe aqui. Primeiramente, nós quando saímos da nossa casa com a intenção de adorar, de exaltar o nosso nome a Deus, proclamar a Ele, as coisas começam a mudar. O ambiente da glória de Deus, ele muda, né? Quando saímos de nossa casa com a intenção de adorar, aí Ele se levanta no trono e faz como o salmista Davi diz assim: e Deus se inclinou para ouvir o meu clamor. Quando o verdadeiro adorador entra na casa para adorar, Deus se levanta do trono para inclinar e dizer assim: essa adoração do meu filho está diferente, essa adoração não é a mesma, eu me levanto do trono para poder guerrear ao teu favor. Aleluia. É assim que Deus faz, irmãos. Davi nos deixa escrito, né? Quando esperamos nele, confiamos nele, ele se levanta para realizar aquilo que nem pensamos. A Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que vos ama. Isso significa, aquele que tem o amor de Deus, aquele que ama a Deus, sempre vai saber as coisas escondidas no oculto que Deus tem para nós. Ele desvenda. Aquele que Deus ama, Deus revela coisas extraordinárias. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 19, e versículo 38. Glória a Deus. Contar a história de dois homens. João capítulo 19. Glória a Deus. Versículo 38. Quero ver com você a história de dois homens nessa noite. João 19, tem um título na minha Bíblia que diz assim: seu corpo posto em um sepulcro. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, glória a Deus, mais oculto, medo dos judeus. Vou ler de novo. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto, por medo dos judeus, rogou Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos. Deixa eu só trocar um. Glória a Deus. Amém. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Amém? Amém. Se puder estender suas mãos para cá, abençoa a minha vida, fala para Deus tirar algo de mim nessa noite, fala para Deus me usar nessa noite para a tua vida. Fala para Deus me usar com a sua palavra nessa noite. Pai, estou aqui como teu servo, teu filho. Eis-me aqui para falar à tua igreja, Senhor.
não aquilo que eu queira, mas aquilo que o teu Espírito, Senhor amado, venha nos revelar ao decorrer dessa mensagem. Sabemos que o Senhor já está neste ambiente, sabemos que o Senhor já está na casa. Nós queremos te agradecer por se fazer presente em nosso meio. Fala conosco, Senhor. A tua presença, ela é real aqui, Pai. A tua presença nos faz nos constranger em te adorar a cada dia mais. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus é bom, né? Quero falar sobre a história de dois homens. Primeiro, José de Arimateia, que não há muito relato bíblico dele, e também sobre a vida de Nicodemos. Dois homens de coragem, né? Quando falamos de José de Arimateia, era um camarada muito importante no Sinédrio, né? Ele contribuía muito bem com a casa do Senhor. Ele ajudava de várias maneiras, e ele fazia parte dos conselheiros no Sinédrio. E José de Arimateia, ouvindo a mensagem de Jesus, ele se torna discípulo. Só que agora, por ele fazer parte de um conselho, no meio dos fariseus e dos sacerdotes, ele agora tem que ser um judeu secreto. A Bíblia não conta aonde foi o chamado de José de Arimateia. Mas quando eu estava lendo a Bíblia hoje, e lendo essa passagem, um discípulo escondido de Jesus para que os judeus não percebessem. Isso me faz lembrar quando Jesus está pregando em João no capítulo 8, versículo 30 até o versículo 32. E ele começa a ensinar, e ele vai começar a dizer sobre a sua palavra. No versículo 31 de João, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus começou a me mostrar aonde José de Arimateia estava no meio desses sacerdotes, estava no meio desses judeus. E nesta hora, o Espírito Santo alerta José de Arimateia sobre a mensagem que Jesus está pregando. Nós sabemos que José de Arimateia, por fazer parte do conselho, ele era um homem estudado, ele conhecia muito bem da Torá, ele conhecia muito bem das leis de Moisés, ele conhecia muito bem do que as Escrituras diziam, ele conhecia muito bem o livro de Isaías, o qual mais aponta a Jesus, o qual mais fala sobre Jesus, o qual de todos os profetas maiores é o mais que anuncia a Cristo. Isaías, ele começa a escrever a mensagem de uma forma totalmente diferente dos outros profetas. Isaías começa a dirigir-se a Cristo como um cordeiro que é levado, um cordeiro mudo a um matadouro. Isaías capítulo 53, e eu vejo José de Arimateia, por muito estudar as Escrituras, olhando Jesus ensinar, começa a imaginar e a perceber o que Isaías escreve em Isaías 53, e ele quer conhecer algo mais. Jesus começou a dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu começo a imaginar José de Arimateia tendo curiosidade em saber que verdade é essa, em saber que libertação é essa. Era como se ele olhasse para si mesmo e ouvisse falar das histórias de Jesus. Quem precisa de libertação é aquele que está cheio de demônios. Eu vejo José de Arimateia conversando com alguém na trajetória com Jesus, ainda sem ser discípulo, ainda sem converter, ele falando com alguém e alguém dizendo assim: um certo dia nós estávamos alimentando um povo, fez uma multiplicação de pão e peixe, e Jesus olhou para nós e disse assim: atravessamos para o outro lado. No meio do caminho, um forte vento começa a balançar o barco, nós começa a temer. E deixa eu te dizer uma coisa, José, aquele mesmo Jesus, ele olhou para o mar, olhou para o vento e disse: aquieta-te mar, aquieta-te vento, e cala-te mar. E José de Arimateia começa a ficar espantado por nunca ver tamanhos milagres, por nunca ouvir tamanhos milagres. E ele diz: e por que tudo isso? Aí um discípulo olha para José de Arimateia e vai dizer: é porque Jesus tinha alguém para libertar.
Imagina eu, José de Arimateia, dizendo: então essa libertação que ele está falando é igual a desse homem. Eu já sou liberto, eu conheço das escrituras, eu conheço da lei, eu conheço da Torá. Muitas das vezes as pessoas, por conhecer as escrituras, por ler a Bíblia, por conhecer a lei de Moisés, diz: eu estou liberto. Mas Jesus vai dizer algo que não é assim. Para andar liberto, precisa conhecer a verdadeira palavra. A palavra não é somente aquela que nós lemos, é aquela que nós vivemos. Escute, a palavra verdadeira não é aquela que lemos, mas a palavra verdadeira é aquela que lemos e que vivemos. É por isso que Jesus vai dizer no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra que vem para ser liberto, quando Cristo está usando essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando para pessoas que conhecem a palavra, mas ainda consigam ficar presa em um mundo omisso. Jesus está falando para um povo que conhece as escrituras, mas ainda está preso, não conhece o poder de Cristo, ainda não é liberto das coisas do mundo, ainda não é liberto das coisas que o mundo tem para oferecer, ainda não está liberto da religião. Por quê? Porque a religião, ela veio para te oprimir. Jesus, ele veio para te libertar dessa opressão. A religião, ela veio para matar você, mas Cristo, ele veio para te libertar. Alguém olhou para Jesus, um religioso, e disse assim: Jesus, tu veio para poder abolir essa lei, tu veio para poder negar a lei, negar o céu. Jesus disse: eu não vim abolir nada, eu vim cumprir as escrituras. Ele não veio desfazer, ele veio complementar, ele veio cumprir aquilo que ninguém estava entendendo o que a palavra dizia. E José de Arimateia me faz ver o Senhor. Isso não é o que a Bíblia está dizendo, é o que o Senhor faz me imaginar. José de Arimateia olhando para isso e dizendo assim: então eu preciso ser liberto. E como é que eu preciso ser liberto? Aí Jesus olha para José de Arimateia e dizendo assim: você precisa caminhar pela verdade. Aí há um conselho muito terrível, porque Jesus está falando de uma verdade para quem já conhece ela. Jesus está falando de uma verdade para quem acha que já conhece a verdade, que caminha com a verdade. Aí José de Arimateia diz assim: mas qual verdade é essa? Eu venho vivendo a lei de Moisés desde criança, eu fui ensinado pelos meus pais, eu ando de acordo com o que a lei vem me dizendo. Aí Jesus diz assim: enquanto você não seguir os meus passos, José, você ainda não está andando na verdade. Aleluia! Enquanto você não for dirigido da forma como eu estou caminhando, você ainda não está na verdade. E como é que eu faço isso, Jesus? É negar a si mesmo, é carregar a cruz, é andar comigo, é sentir as mesmas marcas que eu estou sentindo. Essa é viver a verdade da palavra. Então José de Arimateia se converte agora, é um cristão, só que ele não pode ainda caminhar com Cristo. O que é que acontece? Ele escuta a pregação de Jesus, guarda no seu coração, mas fica disfarçado no meio dos judeus. É aquele crente disfarçado que ainda pensa que vai ganhar alguém. É aquele crente disfarçado. Deus permitiu José de Arimateia estar ali para o que era que ia vir futuramente. Ele não entendia nada, mas o que ia vir futuramente, esse sim ia precisar de José de Arimateia. Outro homem que a Bíblia também vai nos falar sobre, Nicodemos. A Bíblia é clara a nos dizer que Nicodemos é aquele ao qual Jesus foi se encontrar de noite, ou ele, ou aquele que foi se encontrar com Jesus ainda de noite. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mais um, José de Arimateia, e agora Nicodemos. Já diferente de José de Arimateias, Nicodemos, ele é um doutor da lei.
Ele é um príncipe dos judeus. Ele assenta com os sacerdotes. Ele reúne-se com os sacerdotes. Ele pode dar algum palpite maior do que José de Arimateia não pode entrar. Já Nicodemos, ele habita mais lá dentro. Ele conhece mais das leis. E agora ele começa a seguir a Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, levar a primeira. Todo aquele que conhece a Jesus ou está seguindo a Jesus vai sentir prazer. Quanto mais perto de Jesus está, vai querer ter uma intimidade maior com ele. José de Arimateia ficava de longe ouvindo. É como se José de Arimateia só estivesse em casa assistindo televisão. Gente que não gosta de vir para o culto só fica em casa. Né, irmãos? Talvez fica só em casa, assistindo televisão, assistindo o culto em casa, fica ouvindo de longe, mas quanto mais ele ouvia de longe, mais ele queria fazer parte deste movimento. Mas quanto mais ele ouvia falar de Jesus, mais perto de Jesus ele ia estar. Agora o que é que ele faz? Ele vai se aproximando de Jesus e começa a dizer assim: não tem como você não ser de Deus, com um camarada que faz tudo isso, faz esses sinais todos, não tem como não ser de Deus, tem que ser de Deus. Jesus respondeu e disse: na verdade, Nicodemos, e na verdade eu te digo, lembre-se de uma coisa, para José de Arimateia, Jesus disse: ei José, você precisa conhecer a verdade, e quem conhece a verdade pelo Filho, verdadeiramente sereis libertos. Já com Nicodemos, Jesus não diz a libertação, mas ele começa a dizer: na verdade, Nicodemos, e vou te dizer, mais ainda que é na verdade, que aquele que não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Algo que ninguém nunca contou. A Bíblia Apocalipse vai falar sobre 144 mil. Você já ouviu uma igreja aí dizendo que só são selados e salvos 144 mil? Você já viu isso? Aqueles que batem na porta, né? 7 horas da manhã te acordando para te dizer sobre um paraíso na terra que não haverá, né? E sobre isso ele fala que só serão salvos 144 mil. Eles têm que ter cuidado por pregar sobre os 144 mil, porque do meio deles tem muito mais disso, então vai ter um bocado que não vai subir, né, para o céu. Mas Apocalipse, quando fala de 144 mil, está falando sobre 144 mil selados de cada tribo, que não mentiram, não se relacionaram com ninguém, não tiveram mulheres. E esses camaradas é o que são separados para o santuário de Deus muito maior. É por isso que Nicodemos, ele fica espreita. Jesus diz assim: não verá a Deus. Por quê? Porque são esses ao qual a Bíblia, na lei escrita, diz que verão a Deus. São esses homens que entram dentro do Santo dos Santos para poder oferecer sacrifício. São esses homens que têm liberdade de entrar no Santo dos Santos. Esse dia eu estava falando sobre a oração da carne, a oração da alma e a oração do Espírito. São 3 lugares. A porta da tenda, veja, antes do sacrifício existe o muro, há um lençol, você passa nela e dentro tem o sacrifício. Depois do sacrifício é o véu e entra para dentro do Santo dos Santos, o lugar onde se faz as orações. Então, fora da tenda é a oração da carne. Quem ora na carne nunca vai experimentar do que está dentro. Quem ora na carne nunca vai ver do que está dentro. Precisa passar um passo maior. Então quem está na carne vai ficar do lado de fora. Quem está na carne não vai sentir o que está aqui dentro. Irmãos, eu sou sincero, a gente não é contra a rede social de forma nenhuma. A gente é a favor, é por isso que a gente está gravando hoje. Mas uma coisa eu vou dizer a você, irmãos: quem está em casa é quem estivesse fora, não consegue entender o que está acontecendo dentro. Por quê? Porque está fora. Mas quando alguém entra dentro, vai dizer: é muito diferente de lá de
fora. É muito diferente de casa. O negócio aqui é outro nível. É por isso que quem está fora não vê o que está acontecendo dentro. Pode até ver o movimento, mas não vai sentir nada. Mas quem entra no lugar do sacrifício já começa a sentir alguma coisa. Vai começar a ver fogo cair, vai começar o holocausto sendo feito, vai começar a oração sendo recebida, vai ver algo diferente acontecer. Isso se chama oração da alma. Aleluia. Ele só consegue saber, veja, Jesus ele fala sobre duas coisas, irmãos: sobre Deus estar e sobre Deus ver. Estou nem aí, quem vai dizer que eu sou herege, não tem problema não, mas é o que eu entendo da Bíblia, né? E eu vou pregar aquilo que Deus me mandou pregar. Eu estava falando esse dia sobre duas: sobre Deus estar e sobre Deus ver. Jesus é claro, a Bíblia inteira fala onde Deus habita. A Bíblia diz que Deus habita na lei aonde? No Santo dos Santos, na Arca da Aliança, ou não foi assim? Prepara a Arca da Aliança que o meu Espírito estará dentro. Então ele habita dentro do templo, dentro da arca, não é assim? Na lei. Mas na graça, a Bíblia vai dizer que quando o véu foi rasgado, ele habita onde? Dentro do templo, corpo. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Deus vai estar em nós. Só que a Bíblia também vai dizer que Cristo ele começa a ensinar ao povo a orar. Ele vai dizer: você quando quer orar, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está no secreto, é assim que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, te honrará em público. Isso significa que no quarto trancado, Deus está te vendo. É diferente, pastor, mas Deus está. Não é essa colocação, que a tradução, pode olhar todas as traduções, será a mesma, aonde Jesus diz que o Pai que vê em secreto. Mas pastor, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Se você subir no primeiro andar, pegar aquele binóculos, e de longe você vai avistar alguém, você vai conseguir vir bem pertinho. Quando você pega um celular com uma câmera boa, de longe você dá aquela resolução boa, aquele zoom. Você vê a pessoa de longe, mas quando volta o zoom, você não está perto dessa pessoa. Essa pessoa nem sabe que você está olhando para ela. Você com binóculos, você nem sabe. Essa pessoa nem sabe que você está vendo. É diferente de no lugar onde a pessoa está, você avistou ela de longe, você desceu o primeiro andar e caminha e chega perto da pessoa. É totalmente diferente de ver e estar. Então, onde Jesus diz em Mateus capítulo 6, é que Deus ele vê no secreto. E aonde Deus está? No capítulo 18, no versículo 18 em diante, vai dizer que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A Bíblia vai nos contar dizendo assim: aonde estiverem dois ou três reunindo no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você está entendendo o que Cristo ele cobra de nós? Sobre estar junto, sobre reunir, sobre cultuar, sobre se alegrar, sobre estar junto com Deus. Então, Deus ele está onde tem dois ou três reunidos no nome dele. Já é diferente para o sacerdote. Quando entra no Santo dos Santos, ele entra sozinho. E quando ele entra sozinho, ele leva petições às pessoas, e Deus se revelará a ele. Você lembra de Zacarias? Quando Zacarias lançaram sorte e ele foi escolhido para entrar para o lugar do sacrifício, você sabia que tinha uma coisa, irmãos? Era amarrado uma corda no sacerdote, e um sino do lado, e eles puxavam a corda e o sacerdote ia entrando. Se a oração e o sacerdote não estivesse de acordo com o que Deus queria, ou a petição do povo não fosse de agrado a Deus, Deus matava o povo? Matava o sacerdote. Por que o sino? Porque se o sacerdote estivesse vivo, alguém lá de fora puxava a corda, e na mesma hora, quem estivesse dentro tinha que puxar novamente. Mas se eles puxassem, e o sino balançasse, e nada acontecesse, era porque a pessoa já tinha morrido lá dentro, por culpa dos outros. Então,
Nicodemos, ele foi ensinado que por ele caminhar nessa liturgia, nessa palavra, por ele crer nas mensagens de Moisés, ele chegaria a ver a Deus. Na Bíblia não está dizendo que Nicodemos confronta Jesus dizendo, eu vou ver Deus, mas Jesus já conhece muito bem da lei, e antes de tudo vai dizer, Nicodemos, tu é um mestre entendido, tu é um mestre da lei também, tu é um camarada que estuda, mas eu vou dizer uma coisa, que tu ainda não conhece a verdade, a mesma verdade que eu apresentei a Nicodemos, eu quero te apresentar. Então Nicodemos, lá vai, na verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, você não vê Deus, você não vai conhecer Deus. Aí Nicodemos olha para Jesus e diz assim, e como é que pode isso eu sendo velho? Será que eu vou ter que entrar dentro do ventre da minha mãe de novo? Será que eu vou voltar para lá novamente? E Jesus diz assim, olha Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Era a mensagem que Cristo estava dizendo. Isso é uma coisa, irmãos. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Que ninguém se torna discípulo de Jesus sem antes ouvir a verdade que Jesus tem para dizer. Não tem como. E todo discípulo de Cristo vai viver nessa verdade. No capítulo 8, capítulo 6 de João, vai dizer que Jesus tinha 70 discípulos, mas eles não queriam ouvir a verdade. Sabe o que eles vão? Eles vão embora. Sabe quem são esses discípulos que vão embora? Esses obreiros que vão embora? É aquilo que Paulo está dizendo lá em Filipenses capítulo 3. Livrai-vos dos cães. Livrai-vos dos maus obreiros. Jesus teve maus obreiros. Jesus teve um monte de cães, que é maus obreiros também. Aqueles que são pior do que os maus obreiros. E se afastaram. Jesus disse assim, e vocês não vão junto não? Aí eles disseram o quê? Para onde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? O que iria acontecer na vida de Jesus? Dois homens muito importantes precisariam passar na história de Cristo. Ninguém entendia, porque esses dois judeus estavam escondidos. Para alguém poderia se dizer, esses caras não é crente de verdade não. Como é que pode, enquanto nós sofremos aqui, eles estão escondidos ali? Como é que esses caras não é crente de verdade não? Mas a Bíblia vai dizer que Deus trabalha em seus propósitos. Agora, por Jesus pregar o seu evangelho, por Jesus estar fazendo o que é certo, Jesus é crucificado. Quando eles levam Jesus até Pilatos, ele é julgado. O que é que eles fazem? Solta Barrabás e aprisiona Jesus. Crucifica Jesus. É uma caminhada que Cristo agora vai ter que percorrer. Você lembra que quando Jesus vai dizer para Pedro, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, Jesus já estava dizendo, a mesma cruz que eu estou aqui carregando, vocês precisam carregar. Só que o que Cristo está nos ensinando, que a cruz física, não precisaríamos mais sofrer sobre ela, mas era uma cruz espiritual. Quanto mais nós não negarmos a nós mesmos, essa cruz não será caminhada em nossa vida. Não é que você vai sofrer a mesmo sofrimento que Jesus sofreu. Sabe por que não? Porque Jesus vai dizer que eu venci o mundo, acabou, e você é mais do que vencedor. Ninguém sofreu o que Jesus sofreu. Teve sofrimento na igreja? Teve, mas nenhum deles sofreram o tanto que Jesus sofreu. Foram chicoteados? Foram envergonhados? Foram. Mas nenhum deles sofreu o quanto que Jesus sofreu em levar 33 chicotadas ao ponto de arrancar sua pele e o osso ficar aparecendo para fora. Ninguém levou tanta chicotada como ele. Foi crucificado, pendurado. Só que quando Jesus ele pensa que os seus discípulos estão lá, todos eles fazem o quê? Somem. Veja o que a Bíblia vai dizer no capítulo 19 ainda, no versículo 28. Depois, sabendo Jesus, daqui a pouco a gente volta para José e Nicodemos. Depois, sabendo Jesus que já todas estas coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre.
Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que o sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou do lado com uma lança, e logo lhe saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Sabe que é verdade o que diz, para que também vos os creiais. Pois isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as escrituras: verão aquele que transpassaram. Vê que o que a Bíblia nos mostra aqui, que Jesus na cruz, ele teve sede. Aí pegaram o vinagre. Pela história, o que era usado, a esponja e o vinagre? A história vai nos dizer que era usada como o papel higiênico de hoje. Era vinagre e esponja. Os soldados, quando vinham da guerra, os banheiros, irmãos, eram diferentes. Se você for estudar, você vai ver. Os banheiros eram coletivos. Os soldados não tinham tempos de conversar em batalha. O tempo que eles tinham de estarem ali sentados, fazendo suas necessidades, era o tempo deles começarem a trajar batalhas, conversar sobre a batalha. E aquele vinagre era usado para limpar as suas necessidades. E aquela esponja não era jogada fora. É como se o álcool de hoje fosse para, como é que se diz o nome? Desinfectar. É um nome mais bonito do que esse, mas isso mesmo está mais fácil. Desinfectar aquela esponja. E outra pessoa, quando viesse, usasse novamente. A história vai contar que logo perto ao Monte Caveira tinha um banheiro como esse, que os soldados romanos usavam. Por quê? Porque quando alguém era crucificado, irmãos, passava horas e horas para poder morrer. Ele tinha que ficar sofrendo, sangrando, até a morte. Ele sangrava. Mas pastor, e por que na Bíblia, quando Jesus foi crucificado, não demorou muito? Ela também nos explica, por conta do sábado. O sábado já estava chegando. E para que isso não acontecesse na Páscoa, eles pediram para que matassem logo, arrancassem o povo da cruz, porque o sábado era longo. Mas verdadeiramente, a crucificação era para uma pessoa que fez algo muito terrível, para ir para a cruz. Não era qualquer um que ia para a cruz. Alguns iam para a forca, outros eram decapitados, mas a cruz era para um crime terrível, principalmente aqueles que se levantavam contra Roma. Então, os soldados precisavam de um lugar para se aliviar, e existia um banheiro, e essa esponja, ao qual o soldado pega, essa esponja, se a esponja com vinagre é usado naquela época somente para isso, então aquela esponja cheia de fezes colocaram em uma lança e deram para Jesus beber. Deram para Jesus beber porque ele disse: eu tenho sede. Antes que tudo cumprisse, você lembra que Jesus olhou para o judeu e disse assim: eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Antes que tudo acontecesse, para que se cumprisse as escrituras, ele disse: eu tenho sede, eu preciso beber. É o que Jesus está nos ensinando aqui, que quando você tem sede, o que o mundo tem para te oferecer é fezes
como esponja em vinagre. O que o mundo tem para oferecer para você é só isso. É coisa terrível, é coisa ruim. É uma água que você pode ter sede de novo. Vinagre não mata a sede de ninguém, ao contrário, ele dá mais sede ainda. Ele vai te dar sede. Então Jesus, quando pega o vinagre com suas bocas toda cortada, porque eles esmurravam, os dentes de Cristo foram quebrados, de tantos socos que deram em sua boca. Então ninguém sofreu como Jesus sofreu, mas ele estava ali. Só que quando dão a água com vinagre, a esponja com vinagre a Jesus, ele olha e diz assim: está consumado. Ele está dizendo: tudo se cumpriu até aqui. Toda a lei foi cumprida. O que é que foi cumprido? Aquilo que Jesus vai dizer, aquilo que Deus vai dizer para Adão: Adão, se tu comer, tu vai morrer. Significa que até ali o homem ele morreria, mas Jesus está dizendo: mas por conta de mim, o homem agora vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, e vida com abundância. Vai se encontrar a vida. Eu não me lembro, acho que Lucas vai dizer que quando Jesus, aleluia, estava na cruz e ele expirou, é Lucas que diz, quando houve, o véu rasgou de cima para baixo, os judeus que estavam lá começavam a gritar e a dizer junto com o soldado: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Houve uma conversão no sacrifício de Jesus. Entenda comigo. Então, quando Jesus diz assim: está tudo consumado, ele está dizendo: toda a prática do pecado, toda obra de morte, tudo aquilo que te afrontava no passado está sendo aniquilado hoje. É por isso que Deus vai nos dizer lá em João no capítulo 3:17: eu não enviei o meu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu te dizer uma coisa: quem diz que você precisa pecar é Satanás, mas Jesus ele veio para te trazer vida, para te trazer vida. Ele veio trazer vida para nós. Então entenda comigo, tudo aquilo foi morto, tudo aquilo foi aniquilado. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Não precisamos mais viver na prática do pecado. Lá em João 12:32, eu quando for levantado, atrairei todos a mim. Eu falo muito esse versículo, para que nós possamos entender que não precisamos viver mais na prática do pecado. A Bíblia nos diz em Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então por que ainda vivemos no passado? Vivemos pelo que alguém disse, alguém lançou uma palavra de maldição para a tua vida, mas Jesus veio para dizer: toda palavra contrária contra a tua vida, essa não prosperará, e toda língua que se levantar, você vai ter poder de condenar, porque foi dado autoridade para pisar em cabeça de escorpiões e de serpentes. Aleluia. Quem diz que você peca? Quem diz que você peca é Satanás. Quem diz que você faz o errado é Satanás. Quem coloca coisa na sua cabeça para poder pecar é o inimigo. Por quê, pastor? Porque quando você conhece a verdade, você lembra de José de Arimateia? Quando conhece a verdade vai te libertar. José de Arimateia entendia que era com Cristo que eu ia encontrar a verdade, então é com ele que eu preciso caminhar. Ninguém tinha que dizer a José de Arimateia, dizia assim: ei,
Ei, essa não é tua lei, a tua lei é outra, isso não é para se viver. Ninguém precisou dizer por quê, porque a verdade já entrou no coração de José de Arimateia. Ninguém vai dizer a você o que você tem que fazer se você já tem Jesus. Ninguém vai dividir nada com você se você já conhece a verdade que é Jesus. O mundo inteiro pode olhar para você e dizer assim: não é dessa maneira, mas se está com Jesus, caminha em frente, seguir adiante, não olha para trás, vai para frente. Então tudo foi consumado, lembre-se disso, tudo foi acabado. A cruz foi para você também, a cruz é para você também. Jesus morreu por você também. Nada está perdido enquanto você está seguindo a Jesus. Tudo se pode encontrar, tudo se pode achar. Alguém pode dizer assim: eu preciso de felicidade. É Ele em quem você vai encontrar a paz de espírito. Eu preciso de dinheiro. Ele diz: quando você busca a minha presença, o dinheiro está sendo acumulado no céu. Alguém diz: eu preciso de casa. Ele diz: eu estou indo preparar morada para você. Alguém está dizendo: eu preciso de carro para andar. Ele pega Felipe e faz arrebatar para o outro lado. Porque quem caminha com Jesus não precisa de nada na terra, mas só precisa da verdade da palavra. Aleluia. Então alguém foi libertado da palavra. José da Arimateia, ele entendeu que foi tudo consumado. Nicodemos entendeu que tudo foi consumado. A lei agora é outra, o caminho agora é outro. Eu não preciso mais ficar apegado às tábuas da lei, mas eu preciso ficar que elas apreguem no meu coração. Não é para ser escrita mais em pedra, mas é para ser escrita no meu coração. Mas pastor, por que não é mais no coração, não é mais em pedra? Porque a Bíblia vai dizer em Ezequiel que ele tira um coração de pedra. Então ele não quer que nada fique em pedra, até o coração de pedra ele tira e coloca um coração de carne para habitar o seu espírito dentro de você. Aleluia. Então eles entenderam essa verdade, a verdade que Jesus nos ensina lá em João capítulo 13, em dizer: um novo mandamento vos dou: amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como eu te amo. Então era essa a única lei de Cristo, o amor. O apóstolo Paulo vai dizer que não adianta fazer muita coisa se não tiver amor. Não adianta pegar dinheiro e dar aos pobres se não tiver amor, de nada adianta. Mas eu vou deixar para pregar isso no próximo domingo. Quero falar de um soldado muito corajoso que viveu o amor de Cristo. Mas aqui, José de Arimateia e Nicodemos, os dois discípulos escondidos, aparecem. Glória a Deus. Então, preste atenção aqui. Os dois discípulos de Jesus escondidos, eles agora aparecem. Nicodemos só é revelado em João 3. José de Arimateia nem sequer foi falado na Bíblia, mas ele está lá. Só que agora eles aparecem. Eles chegam. Estava escondido, mas chegaram. Estavam escondidos, mas apareceram, porque tinham intimidade com Pilatos. Disseram assim: Pilatos, nos permita carregar o corpo de Jesus e colocar num sepulcro diferente, num sepulcro onde ninguém foi sepultado. Nós queremos ungir o corpo dele, nós queremos limpar o corpo dele. Coloca soldados, vê isso aqui, ó. Coloca ele num sepulcro diferente. Aí vem o fariseu e diz assim: coloca soldados lá. Porque ouve-se dizer uma história de que ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Para que essa mentira não chegue nos ouvidos do povo, coloca 2 soldados lá na tumba. Nem por isso José de Arimateia se intimidaram. Nós queremos o corpo de Jesus. Tem muitos Josés de Arimateias e Nicodemos escondidos que Jesus quer revelar. Aleluia. Muitos José de Arimateias e Nicodemos que estão escondidos, mas por conta da crucificação vai ter que ser revelado. Barácia. Meu Deus do céu. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você está entendendo o mistério?
Aí o que é que pega? Coloca agora Jesus dentro do sepulcro. Por conta de José de Arimateia e Nicodemos, homens com grande influência. Tem lugares que nós só podemos ir se você convidar. Tem pessoas que nós só conhecemos se vocês nos apresentar. Vai chegar uma hora que Jesus vai dizer: sai da caverna e vai. Existe um Pilatos que você vai ter que enfrentar. Jesus é bom. Você não quer pregar, você não quer fazer nada para Deus, mas Ele está dizendo: eu vou levantar um Pilatos para você ir para ajudar a obra. Aleluia. Aí o que é que acontece? Eles vão e colocam e está lá 2 soldados. Muitos conhecem a história. Que bem de madrugada, o anjo vai, apresenta-te aos soldados, e um terremoto acontece. E o que é que acontece? A tumba é aberta. Aí os soldados o que é que fazem? Não vão até Pilatos. Corre até o sacerdote, ao sumo sacerdote, e diz: olha, a gente viu o anjo, a gente viu a pedra, a gente estava dormindo, e o negócio foi muito terrível. Aí o que eles fazem? Eles compram os soldados, para que os soldados não falem nada ao povo. Mas não tem problema se os soldados não querem apresentar. Ai, Jesus, tem 3 mulheres que estão a ponto para chegar de manhã cedinho, com um óleo na mão. Alguém vai chorar, vai se preocupar. Aí ele vai dizer: por que choras? Por quem já viveu? Aquele que estava morto, hoje vive. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aí Maria não acredita. Maria não acredita que Jesus está vivo. Maria começa a chorar. Aí alguém chega perto dela, o Senhor diz assim: por que tu chora? Ela diz: eu não sei onde foi que colocaram o meu Senhor. Me diga onde colocaram o meu mestre. Me diga onde colocaram o corpo dele. José de Arimateia deixaram ele aqui, mas os soldados que estavam aqui carregaram o corpo do meu mestre. Aí Jesus se apresenta a Maria e diz assim: ei Maria, não chora, porque sou eu, Cristo, que ressuscitei. É Jesus dizendo: se eu estou vivo, aqueles que caminham comigo estão vivos também. Ele barasto e a sandia. A glória. Agora veja uma coisa: José de Arimateia, mas Nicodemos não estão mais prontos para pegar um defunto e colocar dentro de, eita Jesus, dentro do sepulcro. Eu vejo agora José de Arimateia, a Bíblia não diz, mas eu consigo imaginar José de Arimateia olhando para Nicodemos, e Nicodemos olhando para ele e dizendo assim: ei cabra, já chega de se esconder, nós somos de Deus, nós somos de Cristo, vamos ganhar almas para o reino dos céus. É ser acordado para viver o verdadeiro evangelho. É ser acordado para fazer a verdadeira vontade. Existem homens e mulheres que estão dormindo, escondidos. Ele diz assim: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores da seara. É Deus dizendo: existem filhos rebeldes que está dizendo assim: eu vou pregar, mas não prega. Eu vou cantar, mas não canta. Eu vou evangelizar, mas não evangeliza. Eu vou profetizar, mas eu não profetizo. Enquanto tem alguém dizendo assim: eu não prego, eu não profetizo, eu não evangelizo, e se arrepende e diz assim: mas meu chamado é de andar, o meu chamado é de cantar, o meu chamado é de pregar. Existem muitos filhos que estão prometendo algo a Deus e não estão cumprindo, que vão ficar no inferno. Por não querer fazer a vontade. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores da seara. Aí Jesus diz assim: rogai ao Senhor da seara que arranje trabalhadores para ceifa. Mas eu vejo o dono da ceifa
procurando trabalhadores e eles não querem trabalhar. Procurando trabalhadores e eles não querem trabalhar, não querem fazer, não quer profetizar, quer ficar escondido como José de Arimateia e Nicodemos. Não conhece o verdadeiro Cristo, ainda não entenderam o verdadeiro cristão. Por quê? Porque não passaram pela crucificação. Quando se passa pela crucificação, conhece a ressurreição, ele entende que tudo aquilo que Jesus sofreu não só foi por uma nação, foi por ele também. Não só foi pelo vizinho do lado, foi por ele também. Não foi só pelo pastor, foi por ele também. Não foi só pelo cantor, mas foi por ele também. Quando entendemos que o que Cristo fez foi para alertar a chama que estava aqui dentro de nós, nós não ficamos mais acomodados em um lugar. O nosso passo é caminhar. A Bíblia faz nos dizer que existia um homem chamado José, conhecido como Barnabé. Barnabé era levita de naturalidade. Barnabé era levita dos seus pais, só que estava caminhando vendendo fruta. Ele era do campo agora, mas quando ele conhece falar de Jesus, a Bíblia diz que Barnabé, ele pega toda a sua compra, ele coloca nos pés dos apóstolos e começa a caminhar com Cristo. É dizendo assim: o meu chamado não é vender nada, o meu chamado é pregar, o meu chamado é caminhar, o meu chamado é viver. Existem muitos pescadores que Deus disse: eu quero pescadores de homens, e ainda estão pescando com rede. Tem muito obreiro ocupado em afazeres demais, e a obra de Deus está morrendo. É, Jesus, essa é boa. Enquanto não entender o chamado que Deus tem para nós, vamos viver se lamentando, oprimidos, discutindo coisas só para nós, vivendo preocupados. A opressão começa a acontecer. Por quê? Porque estamos ligados demais. A canção de hoje, ela é muito linda quando a gente canta e diz assim: eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. É mentira. Não consegue viver pelo que crê, mas só vive por aquilo que vê. Passou dificuldade, eu não acredito mais. Passou por problemas, eu não creio mais. A dificuldade bateu na porta, eu não acredito mais. Deus está querendo levantar uma geração de corajosos, que mesmo faltando a farinha, ele vai dizer: mas a farinha não vai faltar. Mesmo faltando o azeite, ele vai dizer: o azeite não vai faltar, porque a minha casa está protegida por aquele que vivo está. É Jesus. Por que, irmãos? Eu questionei a Deus por muitas coisas, muitas. E quando a gente começa a ver as redes sociais, e quando a gente começa a ver demais outras pessoas vivendo muito bem, porque fazer o que o pastor Alex tem coragem de fazer são poucos. Eu vou ser sincero, eu ainda não conheci nenhum. Eu não vou mentir para você. Eu não conheci nenhum. Eu quero conhecer, eu sei que tem, mas eu não vi. Eu não vi. Entendeu? Não, perdão, Jesus me apresentou um. Vi um. Jesus me lembrou de um. Glória a Deus. Que abandona tudo para poder fazer aquilo que Cristo quer. Hoje os pastores estão mais interessados com um carro novo, com uma casa nova, com um armário cheio, com uma conta bancária cheia, enquanto outros estão abandonando tudo. Irmãos, você não sabe as propostas que eu tenho para poder ganhar dinheiro. Minha mulher sabe. Eu recebi proposta de ganhar 10 mil reais por mês, viver bem, junto com a família. Mas quando a gente escolhe viver aquilo que Cristo quer para a nossa vida, irmãos, é diferente. E eu dizendo a Jesus: Jesus, será que eles são mais filhos do que eu? Será que eles têm mais coisas do que eu? Será que a unção tem mais sobre eles? Por que profetiza tanto? Por que profetiza tanto e acontece? Jesus diz assim: no último dias, muitos desses que profetizam, eu não conheço nenhum. Muitos nos últimos dias pregam demais, mas eu não conheço nenhum. Muitos no último dia vai ter até uma voz de balançar tudo, mas eu não conheço nenhum. Por quê? Porque estão vivendo de acordo com o que querem viver, mas não estão vivendo de acordo com o que minha palavra diz para eles viver. Muitos estão sendo levados ao inferno pregando, muitos estão indo ao inferno cantando, muitos estão indo ao inferno profetizando, e Deus está dizendo: mas a verdade, e na verdade eu digo, precisa nascer de novo para poder entrar no reino de Deus.
Jesus é sincero em dizer: não vos preocupeis pelo que vai acontecer amanhã. E ele diz: não é para se preocupar com o que vai comer amanhã, não é para se preocupar com o que vai vestir amanhã. Manda mais, Jesus. Não é para se preocupar com o que vai fazer amanhã, porque quem procura isso é quem adora ídolos de imagens de escultura, é gentio. Quem conhece isso é quem não crê no Deus Todo-Poderoso, mas quem crê e diz: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda uma coisa: isso não é para todos. A obra não é para todos. Jesus, ele chama alguns para segui-lo, e outros nem precisa seguir. Um jovem que tinha muito dinheiro, Jesus disse: vende e me segue. Já Zaqueu tinha muito dinheiro, mas Jesus não pediu para Zaqueu abandonar e segui-lo. Porque tem muita gente que tem riqueza, mas era para estar na obra e não está. E tem muita gente que está na obra, que era para ter muitas riquezas para abençoar a obra. Precisa se entender o seu chamado e se colocar onde Deus te chamou. Não é que o empresário que ganha muito dinheiro e não consegue dar glória dentro da igreja, não é que ele é menos santo do que nós. Mas todo mês ele está ali ajudando a obra de Deus. Ele ajuda uma família, ele ajuda um pregador, ele ajuda um pastor, ele ajuda uma igreja, ele leva a cesta básica, ele faz a obra de Deus com excelência. Mas ele não glorifica, nem dá uma oferta, nem prega. Tem muita gente que acha que para entrar no reino dos céus tem que pregar. Engano. Porque José de Arimateia, naquela hora, ele só pediu para colocar o corpo de Cristo lá dentro. E estava fazendo muito mais do que muitos discípulos dele. Nicodemo só estava pedindo para levar um pouquinho de azeite para limpar o seu corpo. E tinha muitos discípulos correndo do seu chamado. Porque Pedro, na hora que vê que Jesus morreu, ele diz: eu vou ter que voltar a fazer o que eu fazia de novo. Eu vou ter que voltar a pescar de novo. Minha família, como é que vai ser minha casa agora? Como é que vai ser os meus filhos? Como é que vai acontecer agora com a minha família? Não, eu vou ter que voltar a pescar de novo. Bora comigo. Alguns dos discípulos vai pescar, só que o que acontece? Não consegue pegar nada. Existem muitas pessoas que estão abrindo mão do seu chamado para fazer outras coisas, e a casa está caindo, está murmurando, a casa está indo abaixo, edificando na areia. Por quê? Porque está voltando a fazer aquilo que Cristo não mandou fazer. Pode mandar mais, Jesus, eu recebo também. Só que agora Jesus, ele vai olhar para Pedro e para os discípulos vai dizer assim: o que está acontecendo aí? Eu estou com fome, vocês têm alguma coisa para comer? Aí o que que eles vão dizer? Nós não tem nada, nós pescou a noite toda, mas não conseguimos nada, nem nada para comer. Jesus disse: lança a rede para o lado direito. Imagina a cabeça desses povos. A gente lançou para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, rodou o barco de novo, foi para a margem, voltou a noite todinha. E esse cara quer mandar a gente jogar, nem conhecemos quem ele é. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles lançam a rede, que sente que o peixe está na rede e a rede está pesada, aquele que Jesus mais amava, ele descreve, João, ele olha e diz assim: é Jesus. Ele pula na água e vai de encontro a Jesus, rápido, ele nada e chega até Cristo. E Pedro, por estar com vergonha da sua nudez, ele pula para dentro da água e se esconde. Os discípulos, quando chegam na margem, a Bíblia vai dizer que Jesus já estava esperando eles com a fogueira acesa. Jesus já tinha pão perto deles, e Jesus já tinha peixe na brasa. Mas Jesus acabou de dizer que queria comer. Jesus disse: eu estou com fome e quero comer. Por quê? Porque Jesus está procurando o que é que você tem para me oferecer. E muitos estão vivendo como Jesus, como aquela árvore, aquela figueira seca, que não tem nada para oferecer. Jesus, obrigado, eu vou pregar ainda. E Jesus é bom, e vai, e me sub refácia, ele me quer chorebarrasse, me nervasse. Aleluia. Obrigado, meu Jesus, tu és grande. Aí a Bíblia diz que tinha fogueira, tinha pão e tinha peixe. Na terceira aparição de Jesus, aí Jesus está colocando quem na fogueira? Todos os seus discípulos. Primeiro, a Bíblia vai nos dizer que Pedro estava também numa fogueira. Era Jesus olhando para Pedro, dizendo assim: se o teu problema é fogueira, Pedro, eu tenho uma para você também.
Pedro estava de frente da fogueira, só que agora a fogueira que Pedro está, alguém diz assim: tu conheces Jesus? Ele diz: conheço não. Aí vai dizer de novo: mas tu estava com ele? Ele disse: não estava não. Mas tu fala igual ele? Não falo não. E o galo canta. Aí Jesus diz assim: a fogueira vai te revelar muita coisa. Na fogueira você se revelou uma pessoa que eu não te chamei, mas nessa fogueira eu quero fazer você um novo homem. Aí primeiro, aí Jesus agora tem pão e Jesus agora tem peixe. Pedro era o quê? Antes de seguir Jesus, Pedro era o quê? Então Jesus botou peixe lá perto de Pedro. O pão, Jesus relacionado assim, ele disse: ainda é a minha palavra, viu Pedro? A fogueira era para reconverter Pedro. O pão era para que ele alimentasse da palavra. E o peixe era Jesus dizendo assim: Pedro, esse peixe que está aqui, Jesus amado, não é daqueles 153 grandes peixes. Eu gritei para vocês dizendo assim: o que é que vocês têm? E vocês, nenhum de vocês disseram. Isso é a Bíblia que diz, irmão. Isso é eu imaginando. Aí Jesus olhando para Pedro dizendo assim: Pedro, eu gritei, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês disseram: tem não. Mas eu mandei vocês jogar a rede para o lado direito do barco. Vocês passaram a noite inteira sem direção, mas pelo meu direcionamento vocês conseguiram o peixe. E deixa eu te dizer uma coisa, Pedro: antes mesmo de tu lançar a rede do lado direito do barco, eu já tinha peixe, eu já tinha pão preparado para você. O Senhor dizendo assim: enquanto você faz a minha obra, eu não deixo faltar pão, eu não deixo faltar peixe, e eu desço com o fogo do meu Espírito Santo. Deus não deixa faltar nada. Vai pegando esse mistério aí. Essa revelação de Deus aqui é forte. Então, quanto mais a gente faz a vontade de Deus, entenda, nem todos foram chamados para a obra. Nem todos foram chamados para apóstolos, nem todos foram chamados para mestre, nem todos foram chamados para evangelista, nem todos foram chamados para pastor, nem todos foram chamados para doutores, nem todos foram chamados a profetas, mas cada um Deus foi chamado ao dom que ele foi capaz. Se é ao dom de ensinar, capacite-se cada vez mais para ensinar, porque tem gente que quer pregar a palavra, mas não consegue ler a Bíblia, não abre ela, não faz nada. Minha mulher, esse dia eu estava me relembrando com ela, que tinha noites e noites que ela estava dormindo e eu acordado, amanheceu o dia e eu em cima da Bíblia, lendo a Bíblia. Então eu li muito essa palavra para poder vos pregar. Não conheço toda ela ainda, irmãos, porque, aleluia, nós conhecemos a palavra, mas nem toda ela. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela nos traz uma revelação todas as vezes que a gente prega. Ela nos traz o novo todas as vezes que a gente prega. Então eu não conheço a Bíblia toda ainda, porque a revelação vem do Pai, a palavra vem do Pai. Então tem gente que quer pregar, mas não quer ler Bíblia. Tem gente que diz assim: eu sou cantor, eu quero cantar, mas não se aperfeiçoa, não pega um playback para cantar em casa, quer cantar de todo jeito. Você sabe como é que a pessoa diz assim? É para Deus, eu vou desafinar. Aí chega no culto, começa a cantar aleluia, e diz assim: é para Deus, não, isso é para o inferno. Porque quando é para Deus, a gente se capacita, a gente faz o melhor, a gente ora, a gente busca, a gente louva, a gente faz aquilo que é vontade para Deus. Quando a gente se interessa para fazer para Deus, a gente pega somente uma porcaria de moeda, me perdoa a expressão, irmãos, mas é que tem gente que tem condição de fazer muito mais e dá pouco e diz assim: é para Deus, eu vou dar migalhas, é para Deus, eu vou dar o que sobra, é para Deus. Aí Jesus olha para uma mulher que não tem nada, que tem nada dentro de casa, a única coisa que tem é 2 moedas, coloca na oferta. Jesus diz: essa daqui deu mais, porque deu de coração, deu tudo que tinha. Jesus não está procurando pessoas que vai dar resto, Jesus está procurando pessoas que façam de coração. Jesus não está precisando, porque muitos sobem para o monte para orar, muitos vai para a igreja para adorar, mas Jesus olha para a mulher e diz assim: está faltando adoração. É para aqueles que adoram em espírito e adoram em verdade, é adorar em espírito e em santidade. Quanto mais você dedica a sua vida para Deus, mais Deus vai se dedicar para você. Aleluia. Vamos ficar de pé, meu amado. Alguém pega Davi do colo de Milena. E Milena vem cá na frente. Pega na mão do teu marido. Esses dias eu estava em casa trabalhando.
E Deus me inquietou em teu nome. Que eu até falei para a Yara, liga para Milena, para saber se está tudo bem com Milena. Aí você disse assim para a Yara, está tudo bem. Só que o Espírito de Deus dentro de mim dizia, não está bem. Porque Deus, eu estava separando algo. E Deus me viu você junto do seu filho. E orava a Deus dizendo assim, Senhor, não deixa faltar nada para minha casa. Senhor, não deixa faltar nada para os meus filhos, para o meu filho. Senhor, não deixa faltar nada para mim. Aí Jesus manda te dizer, qual foi o dia em que eu te desamparei? Eu escuto até as pequenas orações, aquelas que tu joga ao vento, que tu nem percebe, mas tu já está orando. Eu conheço a intenção do teu coração e sei o que tu tem enfrentado e vivido. Eu conheço o oculto e escondido dentro de você. Não te preocupas com nada. Assim como eu ofereci abrigo para o teu marido, eu ofereço para ti também. Assim como eu disse que visto o teu marido, eu visto você também. Sobre Candaraia. Porque muitas das vezes diz assim, e eu, Senhor, e eu, meu Deus, como é que fico? E eu, meu Senhor, o Senhor está dizendo, eu mando de onde menos você esperar. Eu mando para a tua casa, eu mando para a tua conta bancária. Eu vou incomodar por esses dias. Tu vai testemunhar aqui. Alguém vai dizer assim, Milena, Deus me incomodou tanto que eu quero te abençoar. E essa bênção que vai chegar na tua mão vai ser testemunho para a igreja saber que nesta casa Deus está, que nessa casa tem profeta. Sobre ré. A manubrive como a nave a subcandaraia. Tu tem vivido igual aquela viúva, é vivendo do pouco da farinha, é vivendo do pouco do azeite, mas o azeite não para, o azeite não acaba, a farinha não para, abraça ela aqui, pastor Yara, porque Deus está dizendo, recebe o meu abraço nessa noite. Eu estou quebrando neste abraço uma palavra de maldição que lançaram para você, dizendo assim, o filho agora veio, vai passar fome, o filho agora veio, vai passar necessidade, como é que vai fazer sem trabalhar? E Deus está dizendo, eu mando, eu faço, eu dou, eu entrego. Eita, eu vou desfazendo toda obra de feitiçaria, palavra contrária eu estou desfazendo agora. Rabaia sobre Candaraia, antes mesmo de tu lançar a rede, ei Pedro, eu já tenho peixe e pão para tua casa. Aleluia. Deus é Deus que conhece tudo. Aleluia. Paulinho, glória a Deus. Vem cá, varão. Vem cá na frente. Tem que vir aqui para receber o que Deus tem para tu. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa outra mão aqui. Vem para cá. Deus manda te dizer o que tem contigo é aqui em cima do altar. O que Deus tem contigo é coisa grande. Há um quebrantamento muito grande no teu coração por esses dias. Tu não pode abrir a boca que tu sente um arrepio tão forte dentro de ti. Quando tu diz assim, Deus, Ele te move com um arrepio, com fogo na tua alma. Deus vai começar a dar entendimento na sua palavra. Paulinho, refaia sobre Candarévia. Entenda uma coisa, o conhecimento que está chegando é o Espírito Santo testificando de que tudo que Ele está fazendo é verdade na tua vida. Ele está dizendo, eu vou te capacitar, Paulo, eu vou te levantar nessa terra para fazer algo grande. Sobre Candarévia, te prepara, porque o teu chamado é evangelístico. O Senhor te chamou para ser evangelista na obra. Ele vai te preparar. Há um tempo para todas as coisas. Esse tempo é corrido, vai chegar depressa na tua vida. O acontecimento que vai o que vai acontecer na tua vida
A chamada que Deus tem contigo é no altar, e não é somente o que Ele tem contigo é fogo, a sapato de fogo, é língua de fogo. A palavra vai sair de uma sabedoria tão grande da tua boca, que muitos vão dizer: como é que pode? Se converteu agora e já quer ser o tal, se converteu agora e quer ser o tampa. É Deus dizendo: é eu que capacito a tua vida. Então entenda nesta noite que o que Deus vai derramar vai ser muito diferente daquilo que disseram para ti. Disseram para ti assim: não vai dar em nada, não é de nada, é fogo de palha, não é um crentinho de nada, é um crentinho para dizer. Mas Deus está dizendo: eu tenho contemplado, eu tenho visto a tua sinceridade. Como a tua sinceridade tem chegado com um cheiro suave diante do meu trono. Como muitos soubessem a intimidade que eu tenho contigo. Eu vou começar a falar contigo numa extremidade muito profunda. Meu profeta, te prepara, meu Deus do céu. Pega aqui, Léo. Ele está pegando fogo. O que Deus tem contigo é coisa grande. Te prepara para a tua chamada, e será depressa, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. É Deus desenterrando, irmãos, talento. Ou Deus apresentando talentos. É Deus dizendo assim: eu não preciso de você se você não quer. Eu levanto quem está chegando agora para poder fazer. Meu Deus do céu. Há um manto de revelação de Deus aqui, irmãos. Deus é bom. Quanto mais a gente se prepara para fazer a vontade de Deus, mas Deus se levanta do seu trono para estar junto conosco. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por tudo, por essa palavra. Leva teus filhos em segurança, Pai. Leva teus filhos em segurança aos seus lares. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela mensagem de encorajamento. Obrigado pela tua palavra de força. Obrigado pela tua palavra de ânimo. Obrigado pela tua palavra de confronto. Obrigado pela tua palavra da verdade. Nos ensina a caminhar pela tua verdade. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu quero te louvar. E junto com a igreja eu digo amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez.